a gente está num período muito interessante, né, da história brasileira e da história mundial, inclusive. Porque é a primeira vez na história humana em que você tem, isso pode parecer banal, mas eu vou dar um sentido mais profundo do que essa parada de espermatozoide vencedor, né? Que, assim, pela primeira vez na história humana, a gente tem acesso a um conjunto de informações muito grande. O problema do acesso do conjunto de informações é que ele é emburrecedor. Quer dizer, o volume de informações desordenado, ele faz mais mal do que a ignorância. Por que faz mais mal do que a ignorância? Porque iludido é pior do que doido, como nós dizemos no Nordeste. Isso significa dizer que você ter a certeza que não sabe é um ato de inteligência muito superior do que você achar que sabe. E o rodízio maluco, alucinado de informações que a gente tem, dá a impressão que você conhece algo, quando na verdade você apenas ouviu falar de algo. Então a galera, a literatura é muito importante. Aí como você sabe que a literatura é importante, você acredita que você leu. Você escutava o professor Olavo falando, meu querido mestre Olavo falando de uma ou outra coisa, aí você acredita que você conhece aquilo que ele está falando. Não, você entendeu o que ele disse. Não significa dizer que você conhece aquele assunto. Tem uma diferença. Eu me lembro do miolo do Jardim das Aflições, a obra magna de Olavo. Até hoje eu ainda não entendi aquele negócio. Eu sei o que ele quis falar. Eu entendi no encaixe do livro, mas se alguém perguntar, você consegue dar uma aula específica sobre aqueles assuntos que estão ali no miolo do Jardim das Aflições? Eu não consigo. Então, assim, eu sei o que ele disse, eu conheço aquela corrente ali, mas eu não posso dizer que eu conheço tal qual o Olavo conhecia, ou conheço o suficiente. E a gente tem essa impressão que a gente conhece. E não só. Há também um outro ponto, que é o seguinte, com o passar do tempo, você vai começar a ter uma multiplicidade de visões. De certo modo, as coisas hoje ainda estão muito, entre aspas, meio que unificadas. Mas vai começar a ocorrer no campo intelectual o que nós já estamos vendo ocorrer no campo político. O que foi que aconteceu no Brasil nos últimos 10 anos? Você tinha uma corrente política mais à esquerda e que ela foi enfrentada por tudo o que era mais à direita dela. Eu não sei se vocês se recordam dos movimentos políticos ali por volta de 2014, 2015. Às vezes a gente esquece como as coisas funcionaram, né? A história recente não parece tão viva assim na nossa cabeça. Ali por volta de 2014, 2015, o slogan era assim, todos contra a maré vermelha, ou coisa que o valha. Então, colocou-se no mesmo lugar, no mesmo balaio, um conjunto de ideias completamente díspares entre si, mas que tinham um objetivo comum. Então, aquilo pareceu ser homogêneo e deu-se o nome daquele negócio de direita. Veja, não existe homogeneidade na direita. Como é que isso começou a ser visto? Quando você começou a depurar dentro desse bolo de coisas aparentemente coesas, as diferenças e os choques entre elas começaram a ir acontecendo. E hoje você sabe que, por exemplo, entre um conservador e um liberal, há tanta distância, em certo sentido, quanto entre um conservador e um esquerdista, e um leninista e coisas dessa natureza. Então a gente vai começar a ver esse tipo de depuração acontecendo no campo intelectual.